Florence Scovel Shinn guardou um segredo por anos, um segredo sobre a virada do ano, que ela só compartilhava com seus pupilos mais próximos. Ela dizia que existem 5 leis espirituais que governam a transição entre os anos. 5 leis que a maioria das pessoas viola sem saber, e ao violá-las, carregam o peso do ano anterior por todos os 12 meses seguintes. Quando descobri essas 5 leis, entendi por que tantas pessoas fazem resoluções de ano novo e falham miseravelmente. Entendi por que algumas pessoas parecem começar o ano voando, enquanto outras começam rastejando. Não é sorte, não é coincidência. É alinhamento com leis que existem desde o início dos tempos. Se você está assistindo a isso nos últimos dias de dezembro, preste muita atenção. O que vou revelar pode ser a diferença entre um 2026 de prosperidade e um 2026 de desânimo. Florence não inventou essas leis. Ela as descobriu estudando textos antigos, observando padrões em seus clientes e, principalmente, através de sua própria experiência espiritual. Ela notou que pessoas que seguiam certas práticas na virada do ano tinham resultados drasticamente diferentes das que não seguiam. A primeira lei que ela identificou é, talvez, a mais violada de todas. Florence chamava de a lei do fechamento. A maioria das pessoas quer começar o ano novo, sem ter fechado o ano velho. Querem abrir portas novas. Sem ter fechado as antigas, querem novos começos, carregando velhos fardos. Florence era categórica. Você não pode entrar em uma nova fase da vida, arrastando correntes do passado. E essas correntes podem ser muitas coisas. Podem ser mágoas não perdoadas, podem ser dívidas não reconhecidas, podem ser conversas não tidas, podem ser desculpas não pedidas, podem ser agradecimentos não feitos. Ela contava a história de uma mulher que vinha até ela todo janeiro, reclamando que o ano anterior tinha sido terrível. Essa mulher fazia todas as promessas certas, visualizava, decretava, mas nada funcionava. Florence perguntou: "O que você está carregando do ano passado? E ainda não resolveu?" A mulher ficou em silêncio. Depois de um longo momento, confessou: tinha brigado feio com a irmã em março. Desde então não se falavam. Ela sabia que precisava pedir desculpas, mas seu orgulho não deixava. Florence disse: "Essa situação aberta é como uma ferida que nunca cicatrizou. Toda sua energia de manifestação está vazando por essa ferida. Até você fechar esse ciclo, nenhum novo ciclo pode começar de verdade." A mulher resistiu por dias, mas no dia 30 de dezembro, decidiu ligar para a irmã. A conversa foi difícil. Houve lágrimas, houve acusações, mas no final, houve reconciliação. O ano seguinte foi o melhor da vida dela. Não porque a reconciliação trouxe magicamente abundância, mas porque ao fechar o ciclo, ela liberou a energia que estava presa. E energia livre pode manifestar. A lei do fechamento pede que você faça um inventário honesto, antes da virada. O que ficou pendente? Quem você precisa perdoar? Quem precisa te perdoar? O que ficou inacabado que drena sua energia? Florence tinha um exercício específico para isso. Nos dias antes da virada, ela escrevia em um papel tudo que tinha ficado incompleto no ano. Tudo. Desde projetos abandonados, até sentimentos reprimidos. Depois, ela dividia a lista em 2 categorias. A primeira categoria era das coisas que podiam ser fechadas antes da virada. Essas ela resolvia imediatamente. Uma ligação, uma carta, uma conversa. E a segunda categoria era das coisas que não podiam ser resolvidas a tempo. Para essas,
Ela fazia um ritual de entrega. Escrevia em outro papel: eu libero a necessidade de resolver isso agora. Confio que o universo trará a resolução no momento certo. Eu solto. Depois, queimava esse papel. O fogo simbolizava a transmutação. O que não podia ser fechado era entregue ao divino. Essa prática simples liberava quantidades enormes de energia mental. E energia mental é o combustível da manifestação. Mas calma. A primeira lei é apenas o começo. A segunda lei é ainda mais contraintuitiva. Florence chamava de a lei da gratidão antecipada. Todo mundo conhece gratidão. Agradecer pelo que já recebeu, isso é básico, mas Florence ensinava algo muito mais avançado. Ela dizia que a gratidão mais poderosa é agradecer pelo que ainda não veio. Parece loucura? Ela explicava assim: quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, você está declarando fé. Você está dizendo ao universo: eu confio tanto que isso virá, que já estou agradecido. E essa declaração de fé é o que ativa a lei da atração, em seu nível mais profundo. Florence tinha uma fórmula específica para a virada de ano. Nos últimos minutos de dezembro, em vez de fazer pedidos, ela fazia agradecimentos. Ela agradecia pelo ano que ainda não tinha vivido, como se já tivesse acontecido. Eu agradeço pelo ano mais próspero da minha vida. Eu agradeço pelas portas que se abriram. Eu agradeço pelas pessoas maravilhosas que encontrei. Eu agradeço pela saúde perfeita. Eu agradeço pela paz profunda. Ela não dizia, eu quero ou eu preciso. Ela dizia, eu agradeço. No passado, como se já tivesse recebido. Isso não é auto-engano. É engenharia espiritual. Se você está programando seu subconsciente para acreditar que a abundância é inevitável, e o que o subconsciente acredita, ele manifesta. Uma de suas alunas mais céticas testou essa técnica. Ela estava em sérias dificuldades financeiras. As contas se acumulavam. O emprego era incerto. Pedir algo parecia ingenuidade. Mas ela decidiu tentar, na virada do ano. Em vez de pedir que as coisas melhorassem, ela agradeceu como se já tivessem melhorado. Eu agradeço pela abundância que fluiu para minha vida. Eu agradeço pelas dívidas que foram pagas. Eu agradeço pelo emprego que me encontrou. Ela confessou que se sentiu ridícula fazendo isso, mas continuou. 3 semanas depois, recebeu uma ligação inesperada. Um antigo colega precisava de alguém com exatamente suas habilidades. O salário era o dobro do que ela ganhava e tinha bônus de contratação que cobria quase todas as suas dívidas. Coincidência? Florence diria que não existe coincidência no universo. Existe apenas alinhamento ou desalinhamento com as leis espirituais. A gratidão antecipada funciona porque muda sua frequência vibracional. Em vez de vibrar na frequência do medo e da carência, você vibra na frequência da confiança e da prosperidade. E frequência atrai frequência. Mas atenção! A lei da gratidão antecipada tem uma armadilha que muitos caem. Não é sobre fingir. Não é sobre se enganar. É sobre sentir genuinamente a gratidão. Se você disser as palavras, mas sentir dúvida, o universo responde à dúvida, não às palavras. O sentimento é a verdadeira linguagem da manifestação. Florence recomendava que antes de fazer os agradecimentos, você se colocasse em um estado de receptividade. Feche os olhos, respire fundo. Lembre-se daqueles momentos onde você recebeu algo inesperado. Sinta a alegria daquele instante e então, ainda nessa vibração,
Faça seus agradecimentos pelo ano que vem. Agora chegamos à terceira lei. E essa lei vai contra tudo que a sociedade moderna nos ensina. Florence Scovel Shinn a chamava de a lei do silêncio sagrado. Vivemos na era do compartilhamento. Tudo é postado. Tudo é anunciado. As pessoas contam seus planos antes de executá-los. Contam seus sonhos antes de realizá-los. Contam suas intenções para qualquer um que queira ouvir. Florence Scovel Shinn considerava isso um erro gravíssimo. Ela dizia que intenções são como sementes. E sementes precisam de escuridão para germinar. Quando você expõe uma semente à luz antes da hora, ela morre. O mesmo acontece com seus planos para a virada do ano. Quando você conta para todo mundo o que vai fazer, você dissipa a vibração. Você troca a força da realização pela satisfação momentânea de falar. Ela observou esse padrão repetidamente em seus pupilos. Os que mais falavam sobre seus planos eram os que menos realizavam. Os que mantinham silêncio eram os que manifestavam. Por que isso acontece? Florence Scovel Shinn explicava de várias formas. Primeiro, quando você conta seu plano, seu cérebro recebe uma recompensa de dopamina. Você se sente bem por ter compartilhado. E essa recompensa diminui sua motivação para realmente fazer. Seu cérebro já recebeu o prêmio. Por que trabalhar por ele de novo? Segundo, quando você conta seu plano, você abre espaço para a dúvida alheia. Nem todo mundo quer o seu bem. E mesmo os que querem podem ter medo por você. Esse medo e essa dúvida contaminam sua vibração. São como ervas daninhas no jardim da sua intenção. Terceiro, quando você conta seu plano, você define ele rigidamente. E a manifestação muitas vezes vem de formas inesperadas. Se você está muito preso a uma forma específica, pode perder o presente que vem embalado diferente. Florence Scovel Shinn tinha uma regra de ouro. Não fale sobre o que vai fazer até ter feito. Deixe seus resultados falarem por você, na virada do ano. Isso é especialmente importante. Suas intenções para o ano novo são sagradas. São entre você e o divino. Não precisam de testemunhas humanas. Não precisam de validação externa. Ela contava a história de um homem que todos os anos anunciava suas resoluções de ano novo em festas de Réveillon. Vou perder peso, vou ganhar mais dinheiro, vou encontrar o amor. Todos os anos, as mesmas promessas. Todos os anos, os mesmos fracassos. Florence Scovel Shinn o aconselhou a mudar de abordagem. Na próxima virada, não conte nada a ninguém. Faça suas intenções em silêncio. Guarde-as como um tesouro precioso. Ele seguiu o conselho. Na festa de Réveillon, quando perguntavam sobre suas resoluções de ano novo, ele apenas sorria e dizia: "Esse ano estou tentando algo diferente." 12 meses depois, ele tinha perdido 15 quilos, recebido uma promoção e estava namorando uma mulher maravilhosa. Ninguém esperava. Todos ficaram chocados. O silêncio tinha protegido suas intenções até elas florescerem. A lei do silêncio sagrado não significa que você nunca pode falar sobre seus planos. Significa que você escolhe cuidadosamente com quem e quando falar. Algumas pessoas são seguras, pessoas que genuinamente te apoiam, pessoas que vibram alto, pessoas que fortalecem sua fé em vez de diminuir. Mas na dúvida, silêncio. Suas intenções agradecem. Agora chegamos à quarta lei. E essa lei explica por que algumas pessoas começam o ano com tudo e outras começam com nada. Florence Scovel Shinn chamava de a lei da primeira ação.
O que você faz primeiro na virada do ano define o padrão para o ano inteiro. Não é superstição. É programação do subconsciente. Seu cérebro está sempre procurando padrões. E o que acontece primeiro em qualquer ciclo é interpretado como o padrão a seguir. Por isso, o primeiro dia do ano é tão importante. Por isso, as primeiras horas são cruciais. Florence Scovel Shinn observou que pessoas que passavam o 1º de janeiro de ressaca, deitadas, reclamando, tendiam a ter anos difíceis. Pessoas que começavam o ano com ação intencional, mesmo pequena, tendiam a ter anos produtivos. Ela não acreditava em coincidência, acreditava em causa e efeito espiritual. A lei da primeira ação pede que você planeje intencionalmente o que vai fazer nas primeiras horas da virada do ano. Não deixe ao acaso, não deixe a ressaca decidir por você. Florence Scovel Shinn tinha um ritual específico. No 1º dia do ano, ela acordava cedo, mesmo tendo dormido tarde. Ela dizia que as primeiras horas da luz do sol da virada do ano carregam uma vibração especial. Desperdiçar essas horas dormindo era como jogar ouro fora. Ao acordar, ela fazia 3 ações intencionais. Primeiro, um ato de gratidão. Ela escrevia em um caderno 5 coisas pelas quais era grata. Daí isso programava o ano para reconhecer bênçãos. Segundo, um ato de generosidade. Ela dava algo a alguém. Podia ser dinheiro, podia ser um objeto, podia ser tempo. O importante era dar. Isso ativava a lei da circulação logo de início. Terceiro, um ato em direção ao seu maior objetivo do ano. Se ela queria escrever um livro, escrevia a primeira frase. Se queria economizar dinheiro, guardava a primeira moeda. Se queria melhorar a saúde, dava a primeira caminhada. Essas 3 ações levavam menos de 1 hora, mas elas programavam todo o restante do ano. Uma de suas pupilas era pessimista crônica. Todo ano começava mal para ela. Ela estava convencida de que tinha má sorte. Florence Scovel Shinn a desafiou a seguir a lei da primeira ação rigorosamente. A mulher aceitou, mesmo duvidando. No 1º de janeiro, ela acordou às 7 da manhã, escreveu suas gratidões, ligou para uma amiga doente e ofereceu ajuda. E deu uma caminhada de 10 minutos. Simples, sem drama, sem grandes esforços. Mas algo mudou. Pela primeira vez. Ela não começou o ano reclamando. Começou agindo. E essa pequena mudança criou uma onda que durou o ano inteiro. Não foi o melhor ano da vida dela, mas foi significativamente melhor do que os anteriores. A má sorte que ela jurava ter começou a desaparecer. Florence Scovel Shinn explicava que a lei da primeira ação funciona porque estabelece precedentes. Seu subconsciente aprende pelo exemplo, e o exemplo mais poderoso é o primeiro. Pense em como você passou os 1º de janeiro anteriores, dormindo até tarde, comendo em excesso, reclamando do que bebeu na noite anterior, assistindo televisão sem propósito. Agora pense em como isso pode ter influenciado o resto do ano. A boa notícia é que você pode escolher diferente esse ano. Você pode programar seu 1º dia de forma intencional. E essa programação vai reverberar por todos os outros 364 dias. E, finalmente, chegamos à 5ª lei. A lei que Florence Scovel Shinn considerava a mais poderosa de todas. A lei que, quando compreendida profundamente, transforma não apenas a virada do ano, mas toda a existência. Florence Scovel Shinn chamava de a lei da circulação. O universo é um sistema de fluxo. Nada fica parado. Tudo circula. O sangue no seu corpo, a água no planeta, o ar que você respira,
a vibração que você emite. Quando você tenta reter, acumular, guardar, você vai contra a natureza do universo. E ir contra o universo sempre gera sofrimento. A lei da circulação diz que o que você dá volta multiplicado, não como recompensa, como consequência natural. É a física espiritual em ação. Florence Scovel Shinn observou que as pessoas mais prósperas que ela conhecia eram também as mais generosas. Não porque podiam ser generosas por serem ricas, mas porque eram ricas por serem generosas. A generosidade veio primeiro. Ela tinha uma prática específica para a virada do ano, que ela chamava de o primeiro ato de circulação. Antes da meia-noite do dia 31, ela dava algo de valor, não algo que sobrava, algo que custava. Podia ser dinheiro para uma causa, podia ser um objeto significativo para alguém que precisava, podia ser seu tempo para ajudar um desconhecido. O importante era que fosse um sacrifício, não um sacrifício doloroso, mas um sacrifício que demonstrasse fé e dissesse ao universo: eu confio tanto na prosperidade e posso abrir mão do que tenho. Florence contava a história de uma mulher que veio até ela em desespero. Ela estava endividada, sem trabalho, sem perspectivas. A virada do ano se aproximava e ela só via escuridão à frente. Florence deu um conselho que pareceu loucura. Ela disse: dê algo de valor a alguém antes da meia-noite. A mulher protestou. Ela mal tinha o suficiente para si mesma. Como poderia dar algo? Florence insistiu. A lei da circulação não espera você ter para dar. Ela pede que você dê para ter. A mulher, com dúvida, mas desespero suficiente para tentar qualquer coisa, decidiu seguir o conselho. Ela tinha um colar que ganhara de sua mãe. Era sua posse mais preciosa. Não valia muito dinheiro, mas valia muito sentimentalmente. Ela deu o colar para uma vizinha que admirava a peça há anos. Deu sem explicação, sem esperar nada em troca. Apenas deu. A vizinha ficou confusa, mas aceitou o presente. O que aconteceu depois? Florence descrevia como milagroso, mas ela mesma dizia que era simplesmente a lei funcionando. Na primeira semana de janeiro, a vizinha que recebeu o colar mencionou a mulher para uma amiga. A amiga tinha uma empresa e precisava de alguém para um cargo temporário. A mulher foi chamada. Conseguiu o trabalho. Trabalhou tão bem que foi efetivada. Em 6 meses, suas dívidas estavam pagas. A lei da circulação em ação. Agora, atenção. A lei da circulação não funciona se você der esperando receber. Isso não é dar. Isso é investir com expectativa de retorno. O universo conhece a diferença. O verdadeiro dar é soltar, é confiar, é abrir mão sem saber se, ou quando, ou como vai voltar. Essa fé é o que ativa a lei. Florence alertava que muitas pessoas tentam manipular a lei, não esperando receber de volta. E quando não recebem imediatamente, concluem que a lei não funciona. Mas a lei da circulação não funciona no tempo humano. Funciona no tempo divino. O que você dá pode voltar no mesmo dia, ou em um ano. Pode voltar da mesma pessoa, ou de um completo estranho. Pode voltar na mesma forma, ou em forma completamente diferente. Seu trabalho não é controlar o como ou o quando. Seu trabalho é dar genuinamente e confiar. Essas são as 5 leis que Florence Scovel Shinn ensinou sobre a virada do ano. A lei do fechamento, a lei da gratidão antecipada, a lei do silêncio sagrado, a lei da primeira ação e a lei da circulação. Juntas, elas formam um sistema completo de preparação espiritual para a virada.
não é superstição, não é pensamento mágico. É sabedoria prática destilada de décadas de observação e experiência. Agora, antes de continuar, preciso te pedir algo. Você acabou de receber conhecimento que Florence compartilhava apenas com poucos. Essas 5 leis não estão nos livros publicados dela. Foram passadas de boca em boca, de professor para pupilo, ao longo de décadas. Se esse conhecimento ressoou com você, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Florence ensinava que quando você recebe algo valioso, a circulação natural pede que você retribua, não por obrigação, por alinhamento com a lei da circulação que acabei de explicar. Ao clicar no Super Thanks, você está praticando exatamente o que Florence ensinava. Você está dando algo de valor. Você está ativando o fluxo. Você está declarando ao universo: eu reconheço o valor do que recebi e escolho manter a vibração em movimento. Esse apoio também permite que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Cada vídeo assim exige pesquisa, cuidado, intenção. E seu apoio torna possível continuar trazendo essa sabedoria oculta de Florence para quem precisa. Pense nisso como seu primeiro ato de circulação para 2026. Uma semente plantada no solo mais fértil do ano. Agora, vamos além das 5 leis. Florence tinha mais um ensinamento que ela considerava essencial para a virada. Ela chamava de o decreto de transição. Nos momentos exatos em que o ano muda, existe uma breve janela onde a barreira entre intenção e manifestação é mais fina. Florence comparava a meia-noite do dia 31 a um portal que se abre por alguns minutos. Nessa janela, ela pronunciava um decreto específico, não um pedido, um decreto. A diferença é crucial. Pedir é admitir que você não tem. Decretar é declarar que já é seu. O decreto de transição que Florence usava era personalizado para cada ano, mas seguia uma estrutura. Ela começava com uma declaração de encerramento do ano velho. Depois, uma declaração de abertura do ano novo. E, finalmente, uma declaração de identidade. Um exemplo de como soava: eu encerro o ano que passou com gratidão por tudo que vivi e aprendi. Eu libero todo o peso, toda mágoa, toda limitação. O passado está completo. Eu abro o ano novo como um livro em branco cheio de possibilidades infinitas. Eu recebo prosperidade em todas as áreas da minha vida. O futuro é promissor. Eu sou um canal aberto para as bênçãos do universo. Eu mereço o melhor. Eu atraio o melhor. Eu sou o melhor que posso ser. Ela repetia esse decreto em voz alta, exatamente à meia-noite, com toda a convicção da sua alma. Enquanto os fogos estouravam lá fora, ela estava em diálogo direto com o divino. Florence contava que esse ritual anual era o que mantinha sua fé inabalável, ano após ano. Ela via os decretos se manifestarem, não sempre da forma que esperava, mas sempre de uma forma melhor do que poderia imaginar. Uma de suas pupilas seguiu o ritual por 3 anos consecutivos. Cada ano, ela ajustava seu decreto de acordo com o que desejava. No primeiro ano, decretou saúde. No segundo, amor. No terceiro, prosperidade. E cada ano, seu decreto se manifestou, não magicamente, mas através de sincronicidades que pareciam orquestradas por uma inteligência maior. No ano da saúde, ela encontrou um médico, um verdadeiro anjo da guarda, que diagnosticou uma condição que outros haviam ignorado completamente. Tratada a tempo, ela recuperou uma vitalidade que não sentia há anos.
Era como se a primavera tivesse florescido novamente em seu corpo, no ano do amor. Ela conheceu seu marido em uma situação totalmente inesperada, quase um milagre. Ambos estavam no lugar que aparentemente era o errado, na hora menos provável, que se revelou. Surpreendentemente, o lugar certo, na hora exata. Era como se o destino finalmente tivesse decidido dar uma mãozinha, no ano da prosperidade. Uma oportunidade de negócio caiu no seu colo. Literalmente, um conhecido, que ela mal se lembrava, entrou em contato, oferecendo uma sociedade em um projeto inovador. Esse projeto, como uma semente plantada em terra fértil, multiplicou suas finanças, transformando-as em uma verdadeira colheita. 3 anos, 3 decretos, 3 manifestações. Uma prova do poder da fé e da crença. Florence Scovel Shinn diria que isso não é mágica. É a lei espiritual em pleno funcionamento. A lei da atração em sua forma mais pura e poderosa. Existe um último segredo que Florence revelava sobre a virada do ano. Algo que ela descobriu nos seus últimos anos de vida e considerava, talvez, o mais importante de tudo. Uma chave mestra para destravar o potencial máximo do novo ciclo. Ela chamava de a lei subjacente, a lei que governa todas as outras leis, o alicerce sobre o qual tudo se constrói. Todas as 5 leis que compartilhei funcionam, mas funcionam plenamente, apenas quando ancoradas em uma verdade fundamental. E essa verdade é: você merece. Simples assim. Muitas pessoas fazem os rituais certos, dizem as palavras certas, seguem os passos certos, como se estivessem atuando em um roteiro pré-definido. Mas no fundo, bem lá no fundo, não acreditam que merecem receber, e essa crença subterrânea, como uma raiz venenosa, sabota tudo. Florence passava décadas ajudando pessoas a resolver esse bloqueio fundamental. Ela dizia que merecimento não é algo que você ganha, é algo que você reconhece. Uma verdade inerente ao seu ser: você já merece, simplesmente por existir, simplesmente por ser uma expressão do divino na forma humana, uma faísca da criação. A ideia de que você precisa fazer algo para merecer é uma mentira que a sociedade implantou em você. Uma mentira que serve aos interesses de quem quer te controlar, que quer te manter preso em um ciclo de busca incessante por aprovação. Florence era revolucionária nesse ponto. Ela dizia que a abundância é seu direito de nascença. Não é recompensa por bom comportamento. É a natureza do universo se expressando através de você. É a dança cósmica da prosperidade. Quando você internaliza isso, todas as leis funcionam melhor. Porque você não está tentando convencer o universo a te dar algo. Você está permitindo que o universo te entregue o que já é seu, apenas abrindo as mãos para receber a bênção, para a virada do ano. Florence recomendava um exercício de merecimento. Nos dias antes do ano novo, você se olha no espelho todos os dias e repete: eu mereço o melhor. Não porque fiz algo, porque eu sou. Parece simples, e é simples, mas a repetição reprograma o subconsciente, quebrando as correntes das crenças limitantes. E o subconsciente, reprogramado, manifesta de forma muito mais eficiente, transformando sonhos em realidade. Uma pupila de Florence, chamada Anna, tinha bloqueios severos de merecimento. Ela cresceu ouvindo que não era boa o suficiente, que não merecia coisas boas, e precisava trabalhar duro para ter qualquer coisa, uma verdadeira sentença de autossabotagem. Essa programação a perseguiu por décadas, mesmo quando fazia tudo certo.
Os resultados eram medíocres. Algo sempre dava errado. Era como se uma força invisível a impedisse de alcançar a felicidade plena. Florence identificou o problema rapidamente. Disse: "Você pode usar todas as técnicas do mundo, mas enquanto acreditar que não merece, o universo vai concordar com você." Refletindo sua crença limitante como um espelho, a mulher fez o exercício do espelho por 30 dias antes da virada do ano. No começo, as palavras pareciam mentira. Ela não acreditava no que dizia. Era como se estivesse recitando um mantra vazio, mas continuou, perseverando. Por volta do dia 15, algo começou a mudar. As palavras começaram a soar menos estranhas. A ressonância interna começou a se manifestar. Por volta do dia 25, ela começou a sentir algo diferente, uma esperança, uma faísca de luz no fim do túnel. No dia 31, quando disse, "Eu mereço o melhor", ela acreditou, de todo o coração. Esse foi o ano em que tudo mudou para ela. Não porque o universo mudou, porque ela mudou. E um universo diferente se abriu para alguém diferente. Um universo de possibilidades infinitas. Então, aqui está tudo que Florence Scovel Shinn ensinou sobre a virada do ano. As 5 leis: fechamento, gratidão antecipada, silêncio sagrado, primeira ação e circulação. O decreto de transição para a meia-noite e a verdade fundamental do merecimento. O pilar central de toda a manifestação. Você tem alguns dias para se preparar. Use-os bem. Não desperdice essa oportunidade de ouro. Feche os ciclos que precisam ser fechados. Deixe para trás o que não te serve mais. Prepare seus agradecimentos antecipados. Agradeça como se já tivesse recebido. Guarde suas intenções em silêncio sagrado. Alimente seus sonhos com fé e discrição. Planeje suas primeiras ações. Dê o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Dê algo de valor antes da meia-noite. Compartilhe sua abundância com o mundo. Escreva seu decreto de transição. Declare suas intenções com clareza e poder. E repita para si mesmo, quantas vezes forem necessárias: eu mereço o melhor. Eu sou digno de amor, de prosperidade, de felicidade. O ano de 2026 pode ser o ano que tudo muda. O ano que você finalmente se alinha com as leis que governam a prosperidade, que deixa de remar contra a corrente e começa a fluir com ela, permitindo que a abundância te encontre. Florence Scovel Shinn dedicou sua vida a ajudar pessoas a entenderem essas leis, a desvendar os segredos do universo. Agora, esse conhecimento está com você. O poder está em suas mãos. A questão é, o que você vai fazer com ele? Antes de ir, tenho uma pergunta importante, uma reflexão para te ajudar a internalizar esses ensinamentos. Das 5 leis que compartilhei hoje, qual você sente que mais precisa trabalhar? A lei do fechamento, a lei da gratidão antecipada, a lei do silêncio sagrado, a lei da primeira ação ou a lei da circulação? Escreva nos comentários qual lei mais ressoou com você. E se puder, compartilha por quê. Abra seu coração e expresse sua verdade. Florence dizia que quando falamos sobre nossas descobertas espirituais, as fortalecemos, as solidificamos em nosso ser. Seu comentário pode ser exatamente o que você precisa para fixar esse ensinamento em você. E pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Compartilhe sua luz e inspire o mundo. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Sua alma te guiou. Alguma parte de você sabia que precisava ouvir isso antes da virada do ano.
um chamado do seu eu superior. Honre essa parte, aplique o que aprendeu e observe 2026 se transformar no ano que você merece. O ano da sua vitória, porque você merece. Sempre mereceu. Agora você sabe. E com esse conhecimento, o poder de transformar sua vida está em suas mãos.